Antes que o sol desponte, antes do amanhecer, quero falar contigo, quero ouvir tua voz. É o Senhor quem me desperta, sabe o que eu preciso pra viver em plena paz e segurança. Fala ao meu coração, Senhor, mostra o caminho que devo seguir, pois não quero andar sozinho. Guia-me com tua mão, ó Pai, quero cumprir teu plano pra mim, quero refletir o teu amor. Quando me foge o sono e aflições me vêm, eu me apego sempre aos teus ensinos. Minha fé se fortalece, posso descansar tranquilo e sem temer. Sei que estás ao meu lado, fala ao meu coração, Senhor, mostra o caminho que devo seguir, pois não quero andar sozinho. Guia-me com tua mão, ó Pai, quero cumprir teu plano pra mim, quero refletir o teu amor. Fala ao meu coração, Senhor, mostra o caminho que devo seguir, pois não quero andar sozinho. Guia-me com tua mão, ó Pai, quero cumprir teu plano pra mim, quero refletir o teu Obrigado, irmã. Obrigado, irmã Ellen, pela mensagem musical nessa hora, que realmente nós possamos refletir o amor de Deus na nossa vida. Falando do amor de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é esta igreja, é uma igreja que surgiu para proclamar o amor de Deus, a sua salvação, a sua graça maravilhosa. É verdade que há certos pontos que nós, como adventistas, ressaltamos na nossa pregação, que são bem aceitos pelas pessoas, e alguns que geram um certo incômodo, não é verdade? Quando eu vou aos livros de autores cristãos em geral, quando eu vou à internet, que é um lugar meio perigoso, porque nem sempre o que está ali é confiável, é fidedigno, né? É veraz. Eu encontro gente que gosta dos adventistas, gente que fala bem dos adventistas, do que eles acreditam, baseados na Bíblia, a palavra de Deus, e eu encontro gente ali que alfineta os adventistas. Alguns não só alfinetam, eles colocam pregos, aquele
pregar carga, né? Grande. Tratoram a gente. Nós não nos preocupamos com isso. Nós estamos preocupados se aquilo que nós acreditamos pode ser confirmado pelas Escrituras. Se pode, pode. Se não pode, não pode. Então, você tem alguns temas que nós ainda vamos estudar por aqui, nesses domingos, não tem muito tempo para isso, né? Que são objeto de discussão. Um dos temas é um tal juízo investigativo que está acontecendo hoje no céu. E, então, alguns dizem que isso é uma invenção adventista, só vai ter um juízo no final, né? O sábado é outro problema, porque todo mundo guarda domingo e nós guardamos o sábado, é complicado. E um dos temas que tem sido recorrentes é o assunto do ministério profético que nós aceitamos de uma escritora chamada Ellen Goldwyn. Então, sobre Ellen White, há um extenso material apoiando e um extenso material criticando ou rejeitando. De maneira que, dentro da igreja e fora da igreja, há os que são simpatizantes e os que não são. Na década de 80, por exemplo, surge nos Estados Unidos e ao redor do mundo um livro de um sujeito que havia sido adventista, mas que revoltou-se e escreveu um livro chamado de White Lie, A Mentira Branca, fazendo um trocadilho com o nome de Ellen White. E nesse livro ele criticava Ellen White e fazia observações as mais diferentes possíveis. A igreja, então, a partir dessa data, não que não tivesse feito isso antes, mas a partir dessa data, trabalhou muitos materiais que nós não tínhamos para responder a essas críticas e essas dúvidas que poderiam surgir. E de lá para cá tem muito material, muita coisa boa, baseada na Bíblia. O mais recente eu tenho nas minhas mãos. A Enciclopédia de Ellen White. Conta desde a sua história, seus artigos, ela tem apenas 1.500 páginas. Esse é um dos mais recentes materiais que nós temos, que ainda não está em português, que estará em português nos próximos meses, talvez. A informação que eu tenho é que está havendo uma tradução desse material da Enciclopédia de Ellen White, contando a sua vida, a sua história, os personagens da sua história e artigos muito interessantes sobre esta relação de Ellen White e a Bíblia. Mas tudo isso eu fiz aqui de introdução, porque você deve estar se perguntando assim: pastor, se alguém amanhã me perguntar assim, Ellen White pode ser considerada uma profetisa verdadeira? Essa é a pergunta. Nós podemos considerá-la uma profetisa verdadeira? Sim ou não? Todo mundo está dizendo sim, mas é claro, vocês são de casa. Nós temos na Bíblia alguma coisa que sustente a ideia de que nós hoje poderíamos ter um profeta, 2 profetas ou vários profetas? Sim ou não? Essa é a boa pergunta. Eu dividi o meu tema pelo menos em 4 domingos, 3 ou 4 domingos. Por quê? Porque é muito material para você deglutir tudo de uma vez só. Então, eu hoje vou trabalhar apenas com as 3 razões principais pelas quais nós podemos crer que Ellen White é uma profetisa legítima. Mas onde achamos isso na Bíblia? O nome de Ellen White está na Bíblia? Não. Não está. Nem estará. Será que um profeta cujo nome não está na Bíblia pode ser profeta verdadeiro? Sim ou não? Será que a Bíblia aceita o fato de que fora dela haveria profetas verdadeiros? Sim ou não? Então é por esse caminho que nós vamos seguir. Vamos para o primeiro? Vamos abrir a Bíblia? Você vai abrir a Bíblia primeiro comigo em Atos capítulo 2. A primeira razão pela qual se sustenta o ministério de Ellen White, e não só de Ellen White, qualquer profeta verdadeiro, mas vamos trabalhar hoje com Ellen White. Joel capítulo 2, 28, está repetido em Atos capítulo 2, verso 16. Vamos ler em Atos, fica mais fácil, mais perto de nós, né? Atos 2,16 diz assim:
Pedro aqui está fazendo o seu discurso, está falando da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, e Deus lhes concedeu dons maravilhosos, entre eles o dom de falar línguas estrangeiras, que eles não sabiam, não haviam estudado, mas no pacote dos dons, Pedro diz o seguinte, 2,16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aqui é Joel 2, ele está citando Joel 2, 28. E acontecerá, diz o verso 17, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas, o quê? Profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Esse verso aqui propõe que no tempo dos apóstolos e no tempo do fim, Deus levantaria quem? Profetas. Falsos ou verdadeiros? Aqui é verdadeiro. A profecia diz que nos últimos dias Deus levantaria profetas verdadeiros. Vamos a um outro texto? Você já leu ele dezenas de vezes. Só folhear a Bíblia um pouquinho para trás, Mateus 24, verso 11. Nós sempre lemos esse verso para falar dos sinais que antecedem a volta de Jesus. Não lemos? 24, 11, quer ver? Mateus 24, 11. Jesus diz assim, e surgirão, como é que diz na sua Bíblia? A minha Bíblia diz assim, surgirão ou levantar-se-ão muitos o quê? Falsos profetas. E o quê? Enganarão a muitos. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que surgirão nos últimos dias, antes de Jesus vir, falsos profetas. O que é o profeta? Primeira coisa, nós estamos falando profeta. A palavra profeta, ela tem antecedentes no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Velho Testamento, eu lembro aqui de cabeça de pelo menos 3 palavras que definem um profeta. A palavra Rosé, a palavra Roé, que querem dizer o vidente, ou aquele que vê. O profeta tem visões de Deus. E essa visão pode ser visão mesmo, pode ser uma voz audível, que Deus fala com ele, e ele escrevia o que Deus dizia. No Velho Testamento nós temos, por exemplo, a palavra Nabi. Nabi dá a ideia de um intermediário entre Deus e o ser humano, para transmitir a vontade de Deus. É como o advogado, doutora. O advogado está entre o juiz e o quê? E o cliente. Ele fala em nome do quê? Do cliente. O profeta é um advogado de Deus. Não no sentido de defender Deus, mas no sentido de apresentar o que Deus pensa. Você entendeu? Já no Novo Testamento, fica mais fácil para entender, a palavra para profeta é profiemi, que quer dizer, literalmente, aquele que fala no lugar de alguém. Por isso que deu a ideia do advogado. Ou seja, o profeta é aquele homem, aquela mulher, não esqueçamos que as mulheres estão nessa lista, Deus não discrimina, e fala em nome de Deus, no lugar de Deus. Deus fala com ele e ele transmite, ou ela transmite a vontade, a palavra, o desejo de Deus. Isso é um profeta. E então a Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam profetas. Então, aqui nós descobrimos uma coisa verdadeira. Quer dizer que depois que a Bíblia foi completada, os 66 livros, poderia ou não poderiam existir profetas verdadeiros? Sim ou não? Sim. Como é que nós sabemos disso? Vamos para a segunda razão. A primeira razão é que a Bíblia fala de profetas no tempo do fim. A segunda razão está em Efésios, capítulo 4, verso 11. E aqui no livro de Efésios, nós temos uma das listas de dons do Novo Testamento. Quantas são as listas de dons espirituais? 3. Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios capítulo 4. Pois em Efésios 4, verso 11, nós temos o apóstolo Paulo falando de um dom, exatamente do dom de profecia. E o que ele diz? 4:11. E ele mesmo, o Espírito Santo, concedeu uns para apóstolos, outros para quê?
para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores de mestres, e a gente segue a lista. Você percebeu o que o apóstolo está dizendo aqui? Que na igreja de Deus existiriam profetas, mesmo depois que o cânon, que o livro sagrado estivesse fechado. Profetas, diga-se de passagem, o quê? Verdadeiros. Porque Jesus disse que existiriam falsos. Se existiriam falsos, naturalmente você chega a essa conclusão. É porque existem verdadeiros. Você já viu uma nota falsa de R$3? Já viu? Você já viu uma nota falsa de R$51? Eu nunca vi. Por que não tem uma nota de R$51? Tem de 50, não tem de 51. Por que não tem de 51? Que é uma boa ideia. Por que não tem? Porque não existe a verdadeira. Então, para existir falso, tem que existir o quê? Verdadeiro. E se Jesus escreveria falsos profetas no tempo do fim, depois que a Bíblia já havia sido terminada, surgiriam falsos profetas, é porque, concomitante com isso, paralelo com isso, haveria também o quê? Verdadeiros profetas. É uma dedução natural. E aí eu vou para Efésios, e o apóstolo Paulo diz assim, que na igreja de Deus, nos últimos dias haveria o quê? Dons. E entre esses dons, o dom do quê? De profetizar. Então, a razão pela qual nós cremos que Deus pode levantar um profeta nesse tempo do fim, ou até profetas nesse tempo do fim, são estas, né? A Bíblia profetiza ou fala de profetas no tempo do fim. A Bíblia não restringiu a categoria de profeta somente aos tempos bíblicos, pode ser depois, na era da igreja e até o fim, né? E agora, alguns versos que a gente deveria pensar um pouquinho sobre eles, que nós sempre usamos para defender o ministério profético. Vamos para Apocalipse? Já lemos esse verso aqui nos outros domingos, mas há 2 versos de Apocalipse que merecem ser explicados, e bem explicados. Eu temo que às vezes nós passamos por cima disso aqui, e nós às vezes não explicamos exatamente como deveria ser explicado isso aqui. O primeiro é 12:17 de Apocalipse, falando do povo de Deus, falando da marca do povo de Deus no tempo do fim, da igreja verdadeira. O apóstolo João foi revelado por Deus, ele era um profeta, e ele diz no verso 17: irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? É o diabo. Quem é a mulher? A igreja, o povo de Deus. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Já falei aqui no outro domingo sobre quem são os restantes. O remanescente fiel de Deus, o povo de Deus no tempo do fim. E esse povo de Deus tem características. Os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus, são obedientes a Deus. E tem o quê? O testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre ele. Guarda essas 2 coisas. Mandamentos e o quê? Testemunho. Agora pule para o capítulo 19, verso 10. Ele vai explicar o que é esse testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10. Ele diz assim: prostrei-me ante seus pés. Era João que estava tentando adorar um anjo, e o anjo disse: não faça isto. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos. Quem é que está falando isso? Um anjo falando para João que queria adorá-lo. Mas o que interessa para nós é a parte final. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? É o espírito de profecia. Aqui eu preciso parar um pouquinho e explicar. Como é que ele disse? Ele diz que esse testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Essa expressão espírito de profecia pode ser também traduzida como dom de profecia, como capacidade de profecia. Você entende? Ou seja, ele diz que a igreja do tempo do fim, ela teria que guardar os mandamentos, mas ela seria uma igreja que teria o dom do quê? De profecia. O testemunho de Jesus é o dom de profecia. Agora pare para pensar comigo uma coisa. Qual é a principal função das profecias bíblicas? Qual é a principal função? Elas se cumpram. Quem? Revelar Jesus. Mas como provamos isso? Quando elas se cumprem. Quando elas se cumprem?
Mas tem profecias que são verdadeiras e nunca se cumpriram. Jonas pregou em Nínive e disse que a Nínive seria destruída, e Nínive não foi destruída. Era a verdadeira profecia, mas Deus não deixou cumprir. Porque aspectos da profecia são condicionais. Complicou. Sempre Deus consegue. Sempre Deus consegue, está correto. Como é que nós sabemos que a função principal da profecia é testemunhar sobre Jesus? Nós estudamos na lição da escola sabatina desta semana passada. O apóstolo Pedro diz: temos que estar atentos à palavra profética. E para que serve a palavra profética? Ele diz: até que o dia esclareça, ou clareie, e a estrela da alva, que é quem? Que é Jesus, segundo São Pedro 1, 20 e 21. E a estrela da alva nasça, o quê? Em vosso coração. Então, para que serve a profecia bíblica? Para quê? Para exaltar e para apresentar quem? Jesus Cristo. Essa é a função da profecia bíblica. Mostrar quem é Jesus para o pecador. E aí, você entende que quando diz que a igreja tem o dom de profecia, não é só em Ellen White, por exemplo. Alguns pegam esse texto e dizem assim: aqui está Ellen White. Bom, ela não está aqui, mas ela também está aqui. Você entendeu o que eu quero dizer? Ou seja, o dom de profecia é concedido para quantos? Para o povo de Deus todo, para testemunhar de Jesus. Está certo? Mas então, pastor, agora me causou um nó na cabeça, porque eu sempre acreditei que aqui fala do dom de profecia e está falando da irmã White. Está sim, mas o nome não está ali. Mas está falando da função que ela teve e que todos os outros profetas bíblicos tiveram, que é o quê? Exaltar a Jesus, apresentar a Jesus, não é? Revelar a Jesus. Mas nós precisamos entender uma outra coisa. Você está com o seu ouvido bem aberto agora? Está prestando bem atenção? Quando a gente fala de uma igreja profética, uma igreja que tem o dom de profecia, que é o dom de pregar a Jesus, que exalta o testemunho de Jesus, a gente tem que entender uma coisa: que todos nós somos profetas. Pastor, gostei desse negócio, porque eu vi numa igreja aí que tinha um negócio de profecias, que o povo profetizava. Isso não é profecia, isso é profetado. Tá? Isso aí o cara dá um jeito, olha para você e diz assim: vai acontecer tal coisa na sua vida, e dá um chute lá. Isso não é profecia, isso é profetado. Só que na Bíblia, nós podemos entender que há dois tipos de manifestação profética. A primeira é aquela que você conhece, que é Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, tá? João, profetas que têm uma ligação direta. Mas cada crente na igreja do Apocalipse é o quê? Um profeta. Não no sentido que ele recebe uma revelação direta, mas no sentido que ele prega esse evangelho que já foi revelado. Aqueles que me assistiram no Novo Tempo aí no final de semana viram que eu fiz lá uma diferenciação, que não sou eu que faço, que existe diferença entre inspirado e iluminado. Daniel foi inspirado ou foi iluminado? João foi inspirado ou foi iluminado? Ele foi inspirado, porque ele recebeu direto de Deus. Quando eu prego aqui, quando o outro pregador prega aqui, ele está sendo inspirado ou iluminado? Iluminado. Porque ele não recebe aquilo direto de Deus. Ele vai à Bíblia, ele lê a Bíblia, e o Espírito Santo o faz entender aquilo que já foi o quê? Revelado. Então, tecnicamente, ele é o quê? Um iluminado. E nesse sentido, todos nós fomos iluminados com a palavra. E todos nós somos profetas. Vou citar para vocês um exemplo da Bíblia. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos para 2 Crônicas, capítulo 24. 25. 1 Crônicas. Lá no Velho Testamento. 1 Crônicas 25. Eu estava lendo isso aqui outro dia e me chamou a atenção. E eu fiquei pensando, mas que interessante isso aqui. 1 Crônicas 25. Quer ver? 25, verso 1. Ele está falando dos cantores do templo.
meus irmãos, vocês que cantam aqui, vocês que estão no coral, vocês que tocam instrumento, façam isso com muito cuidado. Porque olha o que vocês são. 25, verso 1. Davi, juntamente com o chefe dos serviços, separou para o ministério os filhos de Asaf, que é o cantor, de Emã, de Jedutum, para, ele diz na sua tradução, profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rei, o rol dos encarregados desse ministério foi, e aí dá uma lista enorme. Chama a atenção aqui, é que ele diz que até o ministério de quem cantava, de apresentava, era um ministério considerado o quê? Profético. Então, eram pessoas que transmitiam a mensagem de Deus. E nesse sentido, elas eram profetas. Embora eles não tivessem uma revelação direta, quando a gente cantava lá, vinha uma revelação e o cara saía cantando, alguém compôs antes essas músicas, esses hinos, esses salmos. Mas ao transmitirem, eles estavam sendo profetas. Eles tinham o dom de profecia, eles tinham o espírito de profecia, meus irmãos. Esse eu quero que vocês entendam. Então, quando a Bíblia diz que uma das características do povo de Deus no tempo do fim é guardar os mandamentos e ter o espírito de profecia, ou o dom de profecia, quer dizer o seguinte: inclui um ou dois, ou inclui todo mundo. Aí de você, se você não estiver incluído. Aí de você. Todos somos profetas de Deus. Não no sentido clássico, note bem, no sentido de sermos transmissores desta mensagem. Correto? Isso não exclui, logicamente, que Deus chamou pessoas específicas, como lá no Velho Testamento tinha o Daniel, o Isaías, o Jeremias, o apóstolo João, e assim por diante. E mais uma curiosidade. Mas o senhor está demorando para chegar em Uruguai, eu estou chegando lá. Mas então, pastor, legal. O senhor já desmistificou na minha cabeça uma opção de coisas. Primeiro, que nós aceitarmos que no tempo do fim temos uma profetisa, é correto, porque a Bíblia diz que nos últimos dias haveria profetas falsos, vamos ter profetas verdadeiros. É correto porque nos dons espirituais para a igreja cristã estão também o quê? O dom de profecia. Também é correto, como o senhor disse, que Apocalipse diz que no tempo do fim a marca da igreja verdadeira seria ter um dom de profecia e que isso é extensivo a todos os crentes, mas também pode ser extensivo a um ministério específico, e aí entra Ellen White, sim. Então, pastor, me fica uma dúvida agora. Ellen White, então, se ela pode ser incluída aí nesse dom de profecia, um ministério específico, poderia surgir uma outra pessoa também? A resposta é sim. Porque se o dom de profecia pode ser para a igreja, tanto é que Deus, ao chamar Ellen White, chamou primeiro quem? 2 pessoas antes. William Foy foi um deles. E ele rejeitou o chamado. Então não era só ela. Poderá surgir um novo? Sim. Vou dizer minha opinião agora pessoal. Não precisa. Porque nós somos tão preguiçosos que não obedecemos a que já tem. Deus não há necessidade. Essa é a minha opinião, por favor. Mas, biblicamente, isso é possível. Está aberto. Só que de vez em quando surgem por aí alguns profetas que, na verdade, fazem profetadas, não profecias exatamente. Mesmo dentro da igreja, nós temos tido casos de pessoas que têm se levantado em várias regiões do mundo. A igreja tem analisado e tem chegado assim à conclusão: o que ele trouxe não tem nada demais. E o que ele trouxe, às vezes, pode ser fruto de um devaneio. Não é exatamente o que nós entendemos como uma mensagem profética. Mas mais uma curiosidade, para a gente ir quase encerrando. Vamos trabalhar por partes. Mas que tipo de profeta é Ellen White? Será que o Espírito Santo usou Ellen White tanto quanto usou Isaías? O apóstolo João, por exemplo? Sim ou não? Aqui e ali eu vejo gente dizer assim: olha, Ellen White ela é inspirada por Deus, foi dada por Deus, mas não é tão assim forte como foi Isaías, como foi Jeremias. Em primeiro lugar, eu não encontro na Bíblia graus de inspiração. Ou o material é inspirado, ou não é inspirado. Inspiração quer dizer o quê? O que é essa palavra inspiração? Inspiração, quando é traduzido lá em Timóteo, que toda a escritura é inspirada, a palavra inspirada ali é telpneustos. Telpneustos quer dizer o seguinte: soprada por Deus.
bafejada por Deus, veio da boca de Deus para a mente do profeta, e o profeta escreveu com as suas palavras e chegou até nós. Isso é inspiração, é o ato de Deus dizer, é isto, revelar-se. Então, ou é inspirado ou não é, não pode ser meio de Deus e meio do homem. Então nós entendemos que Ellen White é inspirada, mas em que sentido ela é inspirada? Nós temos que estudar uma outra coisa aqui muito importante, que alguns não entendem. Também no meio dos profetas, nós temos na Bíblia dois tipos de profetas. Um não é melhor que o outro, mas há dois tipos. Há os profetas canônicos, que são os profetas que escreveram na Bíblia. A palavra canônico, aqui tinha um irmão que o sobrenome era canônico, né? Não tem nada a ver com ele. A palavra canônico vem de cânon. Cânon é uma régua, tá? Ou uma regra. Como a gente diz assim, os 66 livros que estão na Bíblia são os livros canônicos, ou seja, tidos como o quê? Inspirados. Nós aceitamos como autoridade espiritual. Correto? A Bíblia tem dois tipos de profetas. Os canônicos, os que escreveram na Bíblia. Quais são eles? Diga alguns. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Moisés, Daniel, João. Não é? Você pode colocar todos os autores bíblicos. Mais de 40. São os profetas canônicos. Só que a Bíblia mostra um outro fenômeno. Que existem profetas verdadeiros que não escreveram nenhuma palavra na Bíblia, mas não deixam de ser verdadeiros. Sabia disso? Sabia disso? Você é capaz de me citar algum? Eu vou citar o primeiro. Qual é a primeira pessoa? Eu tenho um livrinho sobre Ellen White que eu vou trazer a semana que vem. Não é esse grandão, porque esse eu não posso dar. Mas a semana que vem eu vou trazer um livrinho. Aliás, até o final dessa série, quem vier os domingos aqui, na última domingo eu vou fazer algumas perguntas e eu vou dar um livrinho para cada um. Não é sorteio, todo mundo vai ganhar, viu? Vai valer a pena ver. Mas eu vou trazer um para dar de presente semana que vem. Onde é que está escrito na Bíblia o primeiro homem que foi chamado de profeta? Quem foi o primeiro profeta da Bíblia? Foi Moisés? Escreveu os primeiros livros? Foi? Foi ou não foi? Quem foi o primeiro homem que foi chamado de profeta na Bíblia? Quem foi? Quem foi? Vocês sabem? Vamos abrir a Bíblia? Gênesis 20, verso 7. Gênesis 20, verso 7. Gênesis 20, verso 7. Quem foi o primeiro homem que foi chamado de profeta na Bíblia? Nós conhecemos este homem como pai da fé, como amigo de Deus, mas a primeira vez que a palavra profeta aparece na Bíblia foi referindo-se a Abraão. Quer ver? 20, verso 7. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti e viverá, se porém não existir. Aqui é um assunto envolvendo Abraão, mas o que me interessa aqui é que o versinho diz assim, que ele é o quê? Profeta, ele é um nabi de Deus, ele é um representante de Deus. Abraão escreveu alguma parte da Bíblia? Não. Eu nunca li nada de Abraão. Eu li sobre Abraão, mas de Abraão nada. É um caso. Abraão é um profeta não canônico, ou seja, ele não tem livros na Bíblia. Mas ele é um profeta verdadeiro ou não? O que os irmãos acham? Não tem nada escrito na Bíblia, mas é verdadeiro, não é? Vou citar um outro exemplo para vocês. Vocês lembram de um profeta que foi falar com o rei Davi quando ele pecou com a Batseba? Natan. Segundo Crônicas 9, 29, tem um texto que fala dele. Está lá, 1 Crônicas 12 também, quando ele fala de Davi. Como era o nome do profeta? Natan. Tem algum livro de Natan na Bíblia? Não tem. Então, há profetas que escreveram na Bíblia e há profetas que não escreveram na Bíblia. E verdadeiros, com mensagens diretas de Deus também. Mas eram mais específicos, eram mais para um tempo. E quis Deus não colocá-los, eu não sei porquê, também não havia necessidade, não colocá-los no cânon sagrado, ou seja, no livro dos 66. Por que Deus fez isso? Se não é um problema meu, isso é um problema de Deus. Por que não colocou? Porque não quis, porque não precisava. Deus é um Deus que trabalha com utilidade. Mas Natan foi importante lá nas suas profecias, tanto foi importante que falou com o rei Davi. Agora, e tem mulheres também nessa lista, não? Vamos para Atos. Atos dos Apóstolos. Quer ver? Atos dos Apóstolos, capítulo 21.
capítulo 21. Alguns dizem, mas é mulher, onde já se viu? A Bíblia não tem discriminação, não. Quer ver? Atos 21, verso 9. Diz assim: tinha isso é Felipe, 4 filhas donzelas, e o quê? E profetizaram. Ainda hoje estava lendo alguém dizendo assim, mas se a mulher não pode falar na igreja, tem um texto da Bíblia aqui, erroneamente proíbe as mulheres falar na igreja, um dia vamos estudar. Vamos fazer aqui uma série de textos difíceis, né? Isso está na lista, está pronto já. Se a mulher não pode falar, como é que as filhas de Filipe eram profetisas? Eram mudas, por acaso? Não falavam? O profeta tem que falar. Elas falavam. Perceberam, irmãos? Então, o que a igreja adventista então crê nesse assunto? Que Ellen White cumpre a sua função como profetisa não canônica, ou seja, fora da Bíblia, mas verdadeira, no tempo do fim, num tempo específico, para o povo de Deus, para uma igreja cujo dom de profecia é para todos, mas também é para pessoas específicas que têm o dom direto através de sonhos, visões e revelações de Deus. Esse é o ponto. E aí a pergunta é, e Ellen White cumpriu esses requisitos? Eu vou citar apenas de cabeça alguns, e alguns aqui já sabem de cor, então eu não vou gastar muito tempo, sobre características de um profeta verdadeiro. Por exemplo, uma delas, reconhecer que Jesus veio em corpo. Lá no livro de 1 João, fala de que o profeta tem que reconhecer a divindade de Jesus. Ellen White, o seu tema preferido foi Jesus. Um outro texto, Isaías 8:20, que diz que a lei é o testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a obra, referindo-se aos profetas. Ou seja, Ellen White exaltou a lei de Deus. Há também características físicas nos profetas. Por exemplo, o profeta Daniel, quando estava em visão, não respirava, era tomado por Deus. Daniel 10, você vê isso. Ellen White também, nas suas visões, era tomada por Deus e não respirava. Alguém colocou uma vela perto do nariz dela para ver se estava respirando. Alguém colocou um espelho para ver se turbava, também não. Enfim, esse é um estudo que nós já fizemos aqui, talvez na semana que vem eu volte um pouquinho a ele, para mostrar características bíblicas de um verdadeiro profeta que foram cumpridas na vida de Ellen White. E aí entra aquilo que você falou. Uma das características de um profeta de Deus é que suas profecias se cumpram, a menos que essas profecias também sejam condicionais. Há um outro ponto de profecia que temos que estudar. A Bíblia tem profecias diretas, mas também tem profecias condicionais. É o caso de Jonas. Jonas disse, Nínive vai ser destruída em 40 dias. Deus disse que vai ser assim. Mas Nínive se arrependeu. O que aconteceu com Nínive? Não foi destruída. A profecia é condicional. Se o pecador se arrepende. Então, nós precisamos entender que Ellen White cumpre esses requisitos. Mas daí vem aquelas perguntas assim, mas pastor, eu li em algum lugar que Ellen White, ela usa, ela copiou de outros livros os seus escritos. Já viu isso? Já ouviu essa acusação? Será ela verdadeira? Alguns dizem assim, ela foi plagiária, que é copiar de outros livros, de outros autores. Outros dizem assim, Ellen White era racista, pastor, porque ela falou contra o casamento de pretos e brancos, por exemplo. É uma coisa que existe por aí, Ellen White é isso, é aquilo. Tem umas profecias de Ellen White que não se cumpriram. Ela disse isso, disse aquilo. Você está recheado por aí. Essas são perguntas que nós vamos responder. Semana que vem, nós vamos trabalhar um pouquinho com essas perguntas, questões que nós temos sobre ela. Hoje foi para responder a pergunta, Ellen White, o seu ministério profético encontra respaldo na Bíblia? E a pergunta é, sim ou não? Sim ou não? Mas não só Ellen White, por isso qualquer outro profeta. Eu estou falando de Ellen White porque é o caso específico. Sim ou não encontra respaldo bíblico? O que acham os irmãos? Sim, claro que sim, claro que sim. Agora você vai dizer, pastor, mas eu não creio. Tem uma parenta minha que disse eu não creio. Bom, aí eu perguntei para ela, e você já leu? E você já leu? E qual foi a resposta dela? Adivinhem vocês. Eu não leio, não tenho lido. Bom, se
você não tem lido. Você gosta de Machado de Assis? Você gosta de José de Alencar? Você nunca leu? Como é que você vai gostar? Quando eu leio Ellen White, irmãos, eu descubro que ela não está aí para sufocar a Bíblia, para suplantar a Bíblia, para dizer que nós necessitamos do Espírito dela para nos salvar. Não é nada disso. Quando eu leio Ellen White, eu percebo uma coisa muito interessante. Ela tem uma expressão, com isso eu vou terminar. A expressão é assim: nós precisamos da luz menor, que são os seus escritos, para nos guiar o quê? A luz maior, que é o quê? Que é a Bíblia. Tá certo? Aí um irmão da igreja diz assim para mim: pastor, eu não leio Ellen White porque eu tenho a Bíblia. A Bíblia resolve tudo. Eu disse: amém, aleluia. Alguém pode entrar no céu sem ler Ellen White, irmãos? Claro que pode. Tem muita gente que vai lá que nunca leu Ellen White. Você também pode entrar, eu também. Correto? Nós entendemos que Ellen White não é nosso salvador, não é nossa família. Aliás, é uma pessoa imperfeita, limitada. Mas o que nós queremos dizer com essa realidade de estudar Ellen White? Então ela diz o seguinte: Deus nos deu a luz menor, que são os seus escritos, seus testemunhos, para nos guiar a luz maior, que é a Bíblia. E eu faço uma ilustração. A ilustração dos óculos. Eu tenho uma vista dada por Deus. Esta é a luz maior. Mas quando eu vou ler, o que eu preciso? Óculos. Se eu abrir o livro agora, eu não consigo ler nada. E eu faço uma pergunta: o que é mais importante? Os meus olhos ou o óculos? Claro que são os olhos. Se não tivesse olho, não adianta óculos. Aí que eu quero chegar. Por que é importante os escritos de Ellen White? Porque eles são o óculos que nos ajuda a ampliar o que já temos na Bíblia. Alguém pode sozinho estudar a Bíblia e se salvar? Não, milhões de pessoas vão se salvar. Gente que nunca ouviu falar vai se salvar. Mas eu diria assim: nós temos um privilégio. Quando eu leio um livro como O Grande Conflito, quando eu leio um livro como O Desejado de Todas as Nações, quando eu leio um livro como Patriarcas e Profetas e livros que comentam a Bíblia, que ampliam o texto bíblico no sentido de esclarecimento, não de tirar partes do texto bíblico, nem de acrescentar, mas de me ajudar a entender, eu digo assim: irmãos, é um privilégio isto. É a luz menor para nos guiar o quê? A luz maior. Tá certo? E aí alguém pode dizer: mas então, essa acusação que eu ouço sempre, os adventistas, eles baseiam a sua doutrina numa tal de Ellen White. Eu estou pregando aqui há alguns meses. Eu usei algum texto de Ellen White, usei um dia só. Mas depois que eu já tinha explicado tudo na Bíblia, eu botei o texto só para dar uma clareada. Eu não preciso, para pregar a doutrina que nós pregamos, de Ellen White. Mas eu uso. Por quê? Porque está à minha disposição e porque clareia, torna mais atual, mais presente. É uma mensagem presente. Então fique claro uma coisa: se alguém aqui disser assim: pastor, eu nunca quero ler Ellen White, só a Bíblia. Se você ler, você vai salvar. Agora, posso dar um recado para você? Posso ou não posso, irmão Rubinho? O senhor aceita? Aceita? Vou dar um recado então. É meio duro o recado. Posso ou não posso? Todo mundo que eu ouço dizendo que não precisa do Espírito de Profecia e que só com a Bíblia resolve tudo, nem a Bíblia estuda. É meio maroto o recado, mas é isso mesmo. Nem a Bíblia estuda. Ou se estuda, estuda vagamente. Então, está se enganando a si próprio. Que Deus nos abençoe. E que a grande visão do céu, vamos ouvir uma música agora, a grande visão do céu, da Nova Jerusalém, do lar que Deus está preparando para os salvos, que foi um dos temas de Ellen White, possa estar no nosso coração nessa noite e nos preparemos.